E há 5 anos Deus nos chamou para começar um ministério lá no Acre, um trabalho com crianças, um trabalho com famílias. E Deus fez de uma maneira tão diferente as coisas. E nós começamos achando que ia ser de uma maneira, terminou não, porque ainda está bem começando, mas mudou todos os planos. E hoje nós estamos com um ministério chamado Comunidade Cristã Mais, em que nasceu lá no Acre e vai para as nações. Nós temos um trabalho com crianças em situação de risco. Pastora Priscila, minha esposa, ela coordena uma associação chamada Mais Amor. E essa associação a gente tem o prazer de levar esperança para algumas crianças que por diversos motivos eles estão em situação de vulnerabilidade. Ou o pai está preso, ou a mãe é usuária de droga, ou eles vivem numa situação de miséria, enfim. E lá as crianças passam tempo, aquelas que estudam à tarde passam a manhã com a gente, tomam um café da manhã com a gente, tem as oficinas, almoçam e vão para suas escolas. E os que estudam de manhã fazem a mesma coisa, só que almoçam lá, depois tem as oficinas, lancham à tarde e vão para o seu lar. Enfim, tem sido um tempo maravilhoso, um tempo de aprendizado. E quando, por uma jesucidência, encontrei com o pastor Alexandre ali no estacionamento do shopping, e ele convidou para que a gente estivesse aqui. Depois ele me falou que vocês estão começando uma série para falar sobre alinhamento, e alegrou meu coração. Alegrou meu coração porque é um tema que o Espírito Santo tem compartilhado bastante. Por onde eu tenho andado, pelos estados, pelas nações, onde a gente tem pisado, nós temos tentado levar o fruto desse alinhamento com Deus. E eu quero falar um pouquinho com vocês. E antes de tudo eu quero orar alguns momentos aqui, para que o Espírito Santo venha fazer aquilo que o homem não consegue. Porque eu não quero que vocês saiam daqui com o intelecto de vocês tocado, nem com as emoções somente. Mas eu quero que vocês saiam daqui com uma semente que vai gerar um alinhamento, e esse alinhamento trará frutos. Vocês podem ter segurança nisso, não porque o pastor Manu está falando, mas porque a palavra assim nos diz. Então eu gostaria que, da tua maneira, se for fechar os olhos, eu não me importo com a tua posição, mas eu queria que você agora não se preocupasse com mais nada e deixasse o Espírito Santo preparar o terreno chamado coração, para que as sementes do Espírito caiam e encontrem um lugar preparado e fértil. Senhor, eu quero orar por essa noite. Eu quero orar por tudo que o Senhor tem para fazer neste lugar, Senhor. Nós somos realmente o teu povo, Senhor. O Senhor nos olha e tem uma vontade muito grande para que cada um de nós venhamos entender quem somos em Ti, Senhor, e quem o Senhor é em nós. Então ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a chegar mais perto de Ti, ouvir a Tua doce voz e ser transformado pela Tua palavra, Deus. É tão bom estar aqui conhecendo pessoas novas, mas o mais importante é saber que tudo que o Senhor fez foi por cada um de nós, Senhor. E o Senhor ainda continua a fazer, ministrando em nossos corações. Que seja uma noite especial na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.
Eu quero ler 2 textos rapidinho, bem rápido com vocês. 2 Reis. 2 Reis, capítulo 22. Segunda Reis, capítulo 22. No versículo 2. Eu vou ler, depois nós vamos compartilhar o texto inteiro, mas para nós ganharmos tempo, eu quero ler 2 versículos com vocês. Diz assim: e fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. E depois eu quero que você vá lá no capítulo 23. E leia o versículo 25 comigo, do capítulo 23, diz assim: antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Separa esse texto e agora eu quero ler rapidamente também com vocês o texto de Atos capítulo 3. Eu estava orando essa tarde. O bom de estar de férias é que nós temos um tempo maior para passar orando, para passar falando das coisas de Deus. Diz assim, no capítulo 3 de Atos, diz assim: e Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, e era levado um homem, coxo de nascença, o qual se colocava à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Até aqui. Eu li 2 textos com vocês, e vocês podem estar pensando agora, mas o que tem a ver com alinhamento? Eu li 2 textos que falam de 2 pessoas reais, que são narrados na Bíblia para que eu e você conhecêssemos a história desses 2 homens. A Bíblia não vai citar o nome, ele vai falar que ele era um coxo, que todas as manhãs era pego por alguém, por seus amigos ou por pessoas conhecidas, e saía da onde ele dormia, ou vamos chamar da sua casa, e era levado até um lugar, a porta do templo, chamada Formosa. Então todos os dias a vida de um homem era todos os dias ser carregado para a porta do templo. Todos os dias essa pessoa precisava ser conduzida à porta do templo. E a Bíblia fala que ele pedia esmola ali na frente do templo, na porta do templo. Era o lugar onde ele pedia esmola. E essa era a vida desse homem. Mas eu iniciei um texto com a narrativa da história do rei Josias. E a Bíblia fala que ele decidiu andar segundo os caminhos de Davi. E depois a Bíblia, no meio do capítulo 23, vai falar que igual ele não houve antes dele um rei que se entregasse de tanto coração, que andasse e obedecesse tanto às suas leis. E depois dele também não houve igual. E eu fiquei pensando na minha vida. Qual é o relato da tua vida? Qual vai ser o dizer na tua vida, segundo aquelas palavras que a Bíblia mesmo fala que alguns não se deu tempo de ser escrito ainda? Qual vai ser o relato da sua vida quando as pessoas forem falar sobre você? Será que nós seremos aqueles em que vivemos uma vida patinando, vivemos uma vida de altos e baixos, vivemos uma vida em que estávamos lá na porta do templo todos os dias, estávamos lá alimentando de algumas migalhas ou de algumas porções todos os dias, dependíamos disso,
mas precisávamos sempre alguém estar nos levando, nos conduzindo, nos carregando. Ou será que a nossa história será escrita com um diferencial, em que as pessoas vão falar: igual ele eu nunca vi? Isso é determinante, querido, para nós entendermos o que é o alinhamento do Senhor e o que Ele nos causa. Andar na mesma linha, estar na mesma direção, estar alinhado. E quando eu vejo Deus conduzindo as coisas para falar em estarmos alinhados com Ele, alegra o meu coração, porque é o que nós precisamos, é o que nós necessitamos. E por que Deus trouxe esse texto comigo? Em Atos capítulo 3 vai falar da história de uma pessoa que aprove a Bíblia não dizer o nome, mas de uma pessoa que não tinha uma outra expectativa a não ser todos os dias estar vivendo daquilo que poderiam oferecer a ele. E chega um momento na nossa vida que todo mundo passa por um momento como esse, de que você para e já não tem mais tanta visão, o teu campo de visão não se amplia mais, e você começa a patinar, escorregar, e parece que as coisas não começam mais a ter sentido, parece que você precisa de alguém segurando a tua mão para que você caminhe, parece que você vai satisfazendo com o que te dão num culto de domingo, e aquilo vai se tornando agradável, confortável, e nesse exato momento nós precisamos de uma palavra chamada alinhamento, porque senão continuaremos assim dia após dia, e o tempo vai passando e vai passando e vai passando e vai passando. E eu falava: Senhor, o que faz? Qual é a estratégia de Satanás para manter as pessoas patinando, para manter as pessoas na mediocridade? Não como uma forma pejorativa de falar, mas mesmo naquilo ali que não sai de uma média, vive uma vida de eu vou na igreja, eu dizimo, eu oferto, e eu canto alguns hinos, mas eu tenho a minha vida, e começa a não entrar. E aí Deus começou a fazer com que eu reparasse em algumas coisas nesse texto. O que leva uma pessoa todos os dias necessitar de algo em Deus e não conseguir entrar, porque a Bíblia fala que ele estava à porta do templo, ouvindo a voz, mas não desfrutando. E quantas vezes nós nos encontramos numa situação como essa? Por alguma coisa, nós ficamos paralisados. Entendemos que Deus está lá, entendemos que Deus é bom, mas alguma coisa faz com que a gente ainda se perca e não mergulhe nesse lugar secreto, não vá mais fundo. Eu fiquei imaginando esse homem todos os dias. Imagina o ministério aqui, Koinonia, com a porta aberta, e uma pessoa é levada todos os dias e é colocada ali no estacionamento, onde estão os diáconos ali. E todos os dias ele escuta o pastor Alexandre, a pastora Marinês, o louvor abençoado. E você começa a questionar, o pastor Alexandre começa a falar: mas por que esse homem não entra? Por que ele não toma uma posição? Por que ele não decide realmente vir aqui e fazer parte? E algumas pessoas falam assim: vamos entrar. E aí a outra pessoa falou: não, tá bom aqui, me deixa por aqui mesmo, eu quero ficar por aqui. A falta de alinhamento, de saber quem nós somos em Deus e quem Ele é em nós, vai gerando algo que nos paralisa tanto, e nós não conseguimos experimentar o total de Deus, o total não, mas o melhor de Deus para a nossa vida. E eu perguntei para o Espírito Santo:
Falei: Deus, por que aquele homem não entrava? Por que aquele homem não ia mais fundo? E um dia o Espírito Santo me respondeu na palavra. E ele falava ao meu coração: sabe, filho, sabe por que as pessoas se acomodam? Porque aquele homem na porta do templo, todos os dias que acabavam as reuniões na sinagoga, no templo, as pessoas que estavam no templo ofereciam daquilo que estava dentro. E ele recebia ofertas, orações talvez. Ele ouvia a palavra lida. Mas ele estando à porta, com a outra mão ele ainda estendia e recebia de tudo que o mundo podia oferecer. Ele não deixava de receber as coisas que o mundo lá fora dava a ele. Com uma mão ele recebia daquilo que estava no templo, mas com a outra mão ele recebia daqueles que passavam fora. E talvez davam uma bebida, talvez davam alguma outra coisa, ou talvez davam uma esmola mesmo, eu não sei. Só sei que um momento de paralisia na nossa vida e desalinhados com Deus faz com que a gente tente ser beneficiado tanto das coisas de Deus quanto das coisas dessa vida. E quando nós decidimos viver sendo beneficiados das coisas de Deus, mas querendo ainda ser beneficiado, eu não estou falando, querido, de você viver nesse mundo, mas querer, desejar as coisas desse mundo, ter o coração desalinhado com Deus ao ponto das coisas desse mundo fazer uma diferença para você, querido. Quando você começa a ficar nesse meio termo, você fica à porta do templo, nunca entra. E a porta do templo nunca será um lugar da transformação, do alinhamento. E receber dos dois lados faz com que a gente continue dependendo de uma pessoa, pegar no colo, colocar no carro e levar para voltar para sua casa. Sabe por que Deus está gerando essa palavra de alinhamento? Porque Ele quer um crescimento da noiva. Ele quer uma maturidade, Ele quer uma profundidade. Ele quer que essa palavra que nós cantamos aqui nos leva mais fundo, leva-nos mais perto. Que essa palavra seja o alinhamento real em nossas vidas. Que não seja da boca para fora, mas seja o nosso desejo, viver em Deus. E para viver em Deus, querido, dessa forma, nós temos que alinharmos com a vontade e com quem Ele é. Porque se nos alinharmos com quem Ele é, nós descobriremos quem nós somos. E aí nós faremos igual aconteceu nessa passagem. Olharemos para Ele e Ele lançará a palavra sobre nós. Levanta, chegou a hora de levantar. Chegou a hora de você sair dessa posição de dor. Chegou a hora de você sair dessa posição de paralisia. Eu tenho mais, venha. E pela primeira vez, querido, aquele homem, ele é envolvido e entra. E perde. Claro que perde. Já não mais conseguirá ver e ser beneficiado das coisas que lá fora passavam. Mas ele encontra, ele ganha quem ele é de verdade. E sabe o que ele ganha, querido? A identidade dele restaurada. E as pessoas olham e falam assim: eu pensei que era uma pessoa, mas hoje eu vejo que ele é uma outra. Não era aquele que ficava lá pedindo esmola, agora ele está aqui, pulando, saltando, dançando. Essa pessoa que estava pulando, dançando, saltando, glorificando a Deus, era a mesma pessoa que estava lá na porta, só que agora alinhada com Deus, só que agora ajustada, só que agora identificada com o Pai. Tem alguém do norte aqui? Não? Ninguém do norte? Da região norte? Eu venho de uma região, queridos, eu sou lá de uma região
que é difícil para nós do sul, do sudeste entender a realidade do que eu estou falando aqui. Eu cheguei no Acre e me deparei com uma situação muito forte, que é a ausência paterna. Lá é uma cidade, um estado órfão de pai. E quando nós chegamos lá, eu comecei a atender pessoas, eu fui entender a história da pessoa, do estado. O estado ele foi colonizado por seringueiros que vinham para a extração da borracha, né, tirar o látex. E veio de Rondônia muitos seringueiros, e aqueles seringueiros todos lá, e não tinha mulheres para eles se relacionarem, então eles mandam buscar barqueiros, buscar prostitutas lá da região de Rondônia também, e aqueles barcos voltam com prostitutas, e essas prostitutas começam a viver ali com os seringueiros, e elas começam a engravidar, algumas engravidam, e acabou o período da extração da borracha, eles voltavam para suas casas, e aquelas mulheres continuavam lá grávidas e tendo filhos sem a presença do pai, e esses filhos começam a crescer e nascer, e assim vai sendo formado um estado órfão de pai. E aquele estado ficou órfão de pai por um tempão. Mas hoje eu enxergo o que é avivamento. O que é avivamento, querido, para o Acre? É um estado que se alinhou ao Deus Pai e começou a descobrir o amor do Pai, não mais naquele que é biológico, mas naquele que é eterno. Querido, e agora você começa a andar pelo supermercado, isso há uns 10, 15 anos vem acontecendo. Você começa a andar pelo supermercado, você começa a ouvir louvores no meio do supermercado. Você começa a estar na igreja, daqui a pouco o juiz, os delegados, tudo começando a se converter, e encontrando o Pai, encontrando o amor do Pai. E a história de um estado começa a mudar. Porque se alinha não com as coisas e com as regras, mas com o próprio Deus. E eu queria falar rapidamente da história de Josias com vocês. Bem rápido. Volta lá no capítulo 22. Eu não vou ler todo o texto de novo, querido, para a gente ganhar tempo, porque eu preciso falar algumas coisas muito fortes. 2 Reis capítulo 22, no versículo 2, como eu falei, ele vai falar que ele andava nos princípios. E é tão interessante que no versículo 11 do capítulo 22 de 2 Reis, vai dizer assim... 2 Reis, capítulo 22, versículo 11, diz assim: E tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei Uquias, o sacerdote, e Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaias, e a Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto os nossos pais não deram ouvidos à palavra deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Olha que interessante o processo de alinhamento. Lembra que nós lemos desse rei, e igual esse rei não houve, que buscou tanto a Deus, que buscou tanto seus princípios, como nós lemos. Mas o processo do alinhamento na vida dele, que já que nós estamos falando de alinhamento aqui, o processo de alinhamento foi quando um rei muito novo, que começa a reinar com 8 anos, vindo de uma descendência de reis terríveis. O seu avô nem se fala, o seu pai foi terrível, um rei terrível.
Ele nasce e com 8 anos ele começa a reinar, mas o interessante é que, passado um tempo, as coisas começam a se alinhar na vida dele. E a primeira coisa que a gente precisa entender é o que esse texto diz. Ele manda ver se as ofertas estão sendo feitas da maneira correta, e chegando lá, um dos seus homens acha o livro da lei e traz e começa a ler a palavra para ele. E quando ele começa a ouvir a palavra, desperta o princípio do alinhamento na vida dele. Depois que eles leem a palavra, ele manda chamar os seus principais e fala assim: não dá mais para continuar assim. Nós achamos a palavra, lemos, e a palavra nos confronta de uma maneira que nós não poderemos permanecer desse jeito. A palavra está completamente diferente do que nós estamos vivendo. Olha o que a palavra diz, olha o que nós estamos vivendo. Nós não podemos continuar assim. E sabe, o Espírito Santo foi começar a falar: todo alinhamento, ela tem que ser principado, iniciado pela palavra. Não existe um alinhamento se nós não tivermos uma referência. Não existe um alinhamento se nós não tivermos uma base para estar na mesma linha. E aquele rei, ele começa a mudar a história de uma nação, pelo simples fato de entender que a palavra não estava em conformidade com a vida e com aquela nação. Sabe, querido, isso é muito lindo em Deus. Nós não seremos alinhados vindo aqui para frente e o pastor Alexandre impondo as mãos e falaram: receba o alinhamento em nome de Jesus. Não vai ser assim. E ele não quer que seja assim, eu conheço ele. O alinhamento com Deus e em Deus se iniciará a partir do momento que a palavra nos confrontar. A partir do momento que nós olharmos para a nossa vida, pastora, através desse livro aqui. Porque se não for esse livro a nos trazer base para a vida. Sabe, querido, você pode estar se sentindo o mais inferior das pessoas. E aí esse livro, ele começa a te confrontar e falar que foi por você que Cristo entregou a vida. Pode um pai e uma mãe se esquecer dos seus filhos, mas ele certamente não esquecerá. E essa palavra começa a confrontar o seu ser, e todo o alinhamento vai vir quando você entender que o modelo a ser seguido precisa nos confrontar. E aquele rei, à medida que leram a palavra para ele, ele falou: as coisas não podem continuar assim. As coisas não podem continuar assim. E no versículo 14, eu me sinto muito confortável em falar isso aqui, porque conheço a pastora Marinês e o dom profético que há na vida dela. E no versículo 14 do capítulo 22 diz assim: então o sacerdote Ilquias, Aicão, Acabor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Arás, e falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. E ela lhes disse: assim diz o Senhor. E começa a trazer uma direção. Eu não quero passar tempo falando da direção que a profetisa trouxe para a nação e para o rei. Eu quero falar, e nós precisamos entender que todo o alinhamento despertado para a palavra vai nos levar à direção do céu para nós. O problema é que quando nós queremos a nossa família alinhada, nós corremos atrás de métodos de alinhamento.
as 5 regras do casamento, a isso, daquilo, aquilo do outro. Mas quando nós começamos a ser confrontados pela palavra, o nosso desejo é ouvir a voz do céu sobre a minha vida e sobre a tua vida. A pergunta que eu falo para você e faço: qual é a direção de Deus para a tua vida? Qual é a direção de Deus para a tua vida? Nós estamos saindo correndo atrás dos horóscopos gospel da vida, das coisas humanas dessa vida, e eu quero falar para você, querido, o teu pai, ele tem a direção. Há uma liberação profética nessa igreja, eu creio nisso. Há direções. Isso que vocês estão fazendo hoje, buscar a palavra alinhamento, já vem do céu, querido. E aquela mulher começa a falar. E no versículo 18 e 19, diz assim: porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, porém ao rei de Judá, que lhes enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhastes perante o Senhor, quando ouvistes o que eu falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgastes as suas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Olha que interessante isso. Pelo alinhamento daquele homem em ouvir a palavra, ser confrontado por ela, buscar a direção de Deus e se quebrantar, uma situação inteira começa a ser mudada. São os frutos do alinhamento. É por isso que você vai ouvir na palavra diversas vezes falando uma coisa, uma coisa, uma coisa. Salmo 27, verso 4. Quando Marta e Maria está lá para receber Jesus e a sua comitiva, você escuta uma palavra sendo ecoada: uma coisa. Alinhamento é quando nós entendemos que coisa é essa. E essa uma coisa passa a ser a razão da tua vida. Eu não sou melhor que você, talvez nem pior que você, mas eu e minha esposa, nós estávamos lá no Acre, estamos lá ainda, e a igreja começou a crescer, a igreja começou o ministério começou a ficar maravilhoso, e é onde eu queria estar. É onde eu queria viver o resto da minha vida, era ali. E Deus um dia Ele me falou: filho, você tem que aprender a me encontrar, não nas coisas que te agradam, mas nas coisas que geram glória ao meu nome. E Ele começou a falar de uma nação comigo. E vocês conhecem o Peru? E há 5 anos, eu e minha esposa temos ido ao Peru todos os anos praticamente. Eu vou ainda mais, umas 2 vezes por ano. Eu fui a um lugar chamado Arequipa. E eu estava ministrando lá para um casal de pastores mexicanos. Eles não estavam bem, estavam desanimados. Viviam lá em Arequipa. Nós
Deus nos levou até lá, nós ministramos, criamos uma amizade. E nós conhecemos um lugar chamado Tibai. Esse lugar, querido, fica a 4.300, 4.500 metros de altitude. Ali falta ar, falta tudo, é frio demais. E tem um vilarejozinho bem pequenininho, em que os idosos, eles são deixados de lado quando chega numa certa idade, culturalmente nesse vilarejo, e eles começam a andar pela rua, vagando pela rua, e as crianças num estado também. E lá não tem igreja nenhuma, lá não tem, não é igual aqui que a gente anda, vê várias igrejas e portas abertas, e glória a Deus por isso. Eu amo igreja aberta em todo lugar, muito melhor que bar, que abra mesmo igrejas, mas naquele lugar não tem. E Deus falou assim para mim: filho, eu desejo tanto alcançá-los. E eu quero te convidar a ir lá. Querido, por um tempo nós preparamos um pastor que está ficando no nosso lugar. E agora eu e minha esposa, em abril, nós estamos indo para lá montar uma base da associação em parceria com a Jocum. Nós faremos um treinamento lá de missionários e faremos um trabalho com esses idosos e com essas crianças. Mas eu não desejava isso. Meu coração não desejava isso. Mas eu me alinhei com Ele. E agora é Ele que guia meus passos. E comecei a amar um povo que eu não tenho contato. A palavra entra, te confronta, você busca a direção de Deus e começa a abrir o teu coração. Esse é o caminho. Não adianta eu vir aqui falar de uma outra coisa para vocês. Todo alinhamento tem que nascer através da palavra e ser direcionado através da voz profética. Mas exige de nós algumas posturas, frutos desse alinhamento, que começa a ser explicado na vida do rei Josias no capítulo 23. Eu quero ler com vocês algumas coisas para não tomarmos muito tempo. Como eu venho para cá uma vez por ano só, o pastor vai me perdoar um pouquinho. E no versículo 2 do capítulo 23, diz assim: E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E ele leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. Não existe alinhamento sem atitude, querido, de se levantar e começar a estabelecer a palavra de Deus. Ele não foi lá e começou a tentar convencer aquele povo com palavras persuasivas. Ele foi lá e falou assim: ei, deixa eu explicar para vocês aquilo que me tocou, aquilo que me mostrou o quanto nós estamos errados. Deixa eu colocar para vocês, porque assim será. A partir de agora o templo funcionará assim. Quando nós entendemos a direção de Deus para esse alinhamento que Deus está falando para essa igreja, a primeira atitude é voltar os princípios da palavra totalmente em nossas vidas como principal.
É olharmos e restabelecermos a palavra como centro. Eu não estou falando como igreja Koinonia, eu estou falando como eu e você, um indivíduo. É olhar para a nossa família, é olhar para os que nos cercam, é chamar e falar assim: olha aqui, eu sou esse sou eu, a palavra de Deus fala em mim. Agora eu sou o templo, esse templo aqui que ele começa a trazer a reforma, sou eu e você sendo alinhados, querido. É na nossa vida de novo, nós nos colocando e nos posicionando e falando assim: agora volta a palavra a reinar. E depois, se você começar a entender, no versículo 3, ele começa a se posicionar de uma maneira, ele fala assim: e o rei se colocou de pé. Oh, aleluia. A palavra nos coloca de pé novamente, querido. E o rei se colocou de pé e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Queridos, ele fez um voto, mas muito mais que um voto, ele fez uma aliança, e ele falou assim: Deus, eu serei aquele que vai obedecer a tua palavra de todo o meu coração, de toda a minha alma. E olha o que aconteceu aqui no final, nós lemos, mas eu quero ler de novo, querido. No versículo 25, depois de toda a reforma e alinhamento, no versículo 25 diz assim: antes dele não houve rei que fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Começou num posicionamento. Sabe o que Deus está falando? Alinhamento gera posicionamentos e alianças reais. Não é mais aquele lance de uma oração que você fala assim: Deus, agora as coisas vai ser diferente, e aí o primeiro vento que vem volta tudo ao normal. Sabe por quê, querido? Porque antes do posicionamento dele, ele foi confrontado pela palavra. A emoção gera votos, a palavra gera alianças. A palavra entrou tanto no coração dele, que ele falou: desse jeito eu não quero que esse reino continue, as coisas vão mudar, Senhor. Eu faço aqui uma aliança. Um dia eu estava ministrando um casamento e Deus começou a falar algo tão lindo. Nós olhamos para isso aqui, e o que é isso aqui? Não, isso aqui é um anel. A aliança é o que eu fiz com a minha esposa e com Deus. Você entende isso? Isso aqui sempre será um anel, que me fará como símbolo do quê? Da aliança que eu fiz. Se eu colocar isso no dedo, sem ter feito a aliança com minha esposa e com Deus, eu vou adulterar, me prostituir, porque isso aqui não é aliança, isso é anel. Quando nós começamos a fazer voto e promessas para Deus, sem nos aliançarmos, sem nos alinharmos com Ele, as coisas não funcionarão. Mas quando nós entendemos quem Ele é, a palavra de Deus penetra e nos alinha, querido, nós começamos a aliançar com Deus. E o final é esse: nunca houve rei como Ele. Quantas coisas nós já falamos para Deus e não cumprimos? Por nos faltar alinhamento. E no que eu quero mais bater na tecla aqui, é que o alinhamento nos exige uma palavra chamada limpeza, renúncia. Se você quer se alinhar com Deus, você tem que pisar nas pisaduras dele, você tem que andar no caminho dele. Se o nosso alinhamento for com Deus, agora se não for, nós seremos como aquele coxo à porta do templo,
que vai viver à porta do templo, recebendo umas esmolas, um pouquinho da palavra. A presença de Deus é real hoje aqui, mas com a outra mão recebendo das coisas desse mundo ainda, e eu não quero sair desse lugar, deixa eu continuar aqui, porque eu recebo os benefícios daqui e de lá. E continuo coxo. Só que nós somos o povo que levamos e fomos comprados pelo Deus Todo-Poderoso, pelo amor, pelo ágape. E nós não vivemos como povo escolhido por Deus, comprado por Ele. Tempos atrás eu li um livro do John Piper, e ele falava que é comparado a um pecado nós vivermos dizendo que somos cristãos, sem gozar da alegria da presença de sermos cristãos. É um pecado viver como cristãos sem a plenitude que o Cristo pode gerar em nós. O que eu estou querendo dizer com isso? Se não for para ser intenso, total, não compensa. Se não for para ser alinhado, não tem sentido. E aquele rei, ele começa a partir do versículo 4 e vai até o 15, 16, ele começa a fazer uma limpeza naquele lugar. E eu orando a palavra, eu orando sobre essa palavra, no versículo 4 vai falar assim, do capítulo 23. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e ao sacerdote da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os levou como cinzas para Betel, e também de Azerá ou Azera. Eu comecei a estudar esse texto. Salomão começou uma decadência tão grande, porque ele começou dentro do templo a levantar um poste ídolo, a Azerá e a Baal. Azerá é uma deusa cananita, dos cananitas, e depois também dos fenícios, que era considerada a deusa do amor, do sexo, da promiscuidade, ao ponto de Salomão permitir que as sacerdotisas se relacionassem com os adoradores do templo. Quando a palavra entra no coração do rei Josias, ele entende que precisa limpar o templo. E o templo sou eu e é você hoje. E tirar todos os utensílios de dois deuses levantados ali dentro, Baal e Azerá. Baal, a etimologia da palavra Baal, ela tem um sentido de dono, Senhor. E sabe o que é alinhamento, querido? Alinhamento é descobrirmos
aquilo que é Senhor com letra minúscula, que tem dominado o lugar do Senhor, e começarmos a tirar de dentro do nosso templo, nos alinharmos, é tirar tudo e qualquer coisa que tenta tomar o lugar daquele que é o único Senhor da nossa vida. Quando nós entendemos que Josias olha e começa a eliminar tudo que é de Baal, é porque ele está e ele sabe, e a palavra causou no coração dele um alinhamento em que ele olha e sabe que o único Senhor pode ser adorado no templo, que aquele lugar já tem um Senhor, e todos os senhores com letra minúscula nunca será o dono daquele lugar. E Deus olha para nós e deseja um alinhamento do nosso coração, e para isso nós teremos que tirar todos os utensílios daquilo que um dia tentaram dominar o nosso coração, ao ponto de fazer dele não fazer dele o único Senhor em nós. E isso pode ser tanta coisa, querido, tanta coisa, tanta coisa. Eu tenho muita afinidade e me assemelho muito em algumas coisas, pastor Alexandre e pastora Marinês. Uma das coisas é a nossa busca pelo nosso filho, né? Que vivemos aí tempos e tempos e tempos em tempos. E um dia eu estava com e quando ele veio, meu filho, nosso filho, minha esposa está ali atrás, ele começou a se tornar tudo ali para mim. E um dia eu estava no banheiro, ele tinha 1 aninho, hoje ele tem 2, mas ele tinha 1 aninho. Eu estava no banheiro e eu ouvi um barulho que gelou meu coração, sabe? Eu ouvi um barulho feio. Daqui a pouco a minha esposa vem com ele no braço e a boquinha dele cheia de sangue. Aquilo eu olhei e eu falei, meu Deus, e comecei a ficar indignado, né? E Deus falou assim, assim está teu coração. O teu filho foi um presente que eu gerei. Vocês foram um presente para ele, e eu gerei esse presente do meu coração para vocês cuidar. Mas a vida dele está nas minhas mãos. Eu sou o teu Deus, e eu não divido a minha glória com ninguém. Eu vou falar um negócio que vai parecer chocar, mas quando você entende quem é o teu Deus, ele não divide o lugar dele com ninguém. E às vezes nós começamos a colocar o nosso trabalho em primeiro lugar, a nossa intelectualidade em primeiro lugar, o nosso dinheiro, o nosso eu. E quando vamos ver, entenda o que eu vou falar, não como um Deus pagão, mas como um sentido de nome. O nosso coração está cheio de postes ídolos a Baal. Mas quando a palavra entra e nos alinhamos, Deus ele começa a falar, chegou a hora. E utensílios é tudo que você utilizava para adorar esse Senhor com letra minúscula. Sabe o que Deus está querendo fazer? Que teu coração renuncie coisas, situações pelo qual você adorava, coisas que tomavam o lugar de Deus, e às vezes nós não queremos deixar, e viveremos como aquele coxo na porta do templo. Mas Deus, querido, ele tem algo para nós, como tem para Josias na época, de falar, olha, sobre essa igreja eu derramo algo tão poderoso, que vai causar um avivamento. Eu amo a história da Rua Azusa. Eu não amo o avivamento.
Eu não idolatro avivamento, eu não idolatro adoração, mas eu amo a história que foi gerada esse avivamento. E aqueles dois homens que se ajoelhavam num caixote não buscavam um avivamento em grandes proporções daquele jeito, mas o maior desejo deles era se alinhar ao coração de Deus, e eles não conseguiam mais ficar sem isso. O que eu estou falando é que o alinhamento gera um desejo pela presença, o alinhamento gera uma intimidade, o alinhamento gera algo que vai sendo grande, 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 grande. Será que temos desejo de nos alinharmos com Deus? Ou temos desejo de nos alinharmos com os benefícios de Deus? Essa é uma pergunta interessante para nós colocarmos a nossa vida e deixarmos a palavra nos confrontar ou nos examinar, o Espírito Santo nos examinar. Porque muitas vezes o nosso desejo mais profundo é estar alinhado com os benefícios de Deus. Porque quando estamos alinhados com Deus, o nosso maior desejo é gerar glórias a Ele. Como Jesus falou em João 17, importa que teu nome outra coisa que foi tirado foi tudo que se relacionava a Será, a deusa da prostituição. Para nos alinharmos com Deus, tem que ser tirado tudo que é negociado para gerar prazer. O nosso prazer tem que ser na presença de Deus. Tudo que nós colocamos para gerar prazer é prostituição. Tudo que nós pagamos, tudo que nós damos como preço. E Deus, Ele começa a olhar dentro de nós e nos levar para mais perto dEle, para que a gente se apaixone pela presença real dEle. Tem gente que, se não tiver uma música no tom certo, na qualidade certa, não consegue adorar a Deus, porque viraram adoradores da adoração. Se não tiver luzes piscando, se não tiver bastante gente, você está entendendo? Coisas que te geram prazer, coisas que você cria para gerar prazer, fora da fonte do prazer. Antes o meu prazer está na lei do Senhor, nela medito de dia e de noite. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei de todo o meu coração, que eu possa habitar na tua casa, na tua presença, todos os dias da minha vida. Para mim, alinhamento é tirar todo e qualquer obstáculo de olhar para Ele. Porque se eu olhar para Ele, nada mais importa. Aí nós começamos a entender o que João na ilha de Patmos viu, quando ele olha os seres viventes, e ele olha cada ser, que nós temos que entender o profético de tudo isso, mas tinha ser com olhos em todo o seu corpo, e todos olhavam para ele e dizia: Santo, 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 Santo.
santo. Santo, santo. E eu fiquei imaginando, por que ele dizia santo, santo, santo? Por que não para? Porque a adoração do céu é incessante. Por que não vai parar de dizer santo? Eu não consigo, às vezes, cantar 3 horas, já começa a me doer joelho, já começa a me dar uma inquietação. Teve uma vez que eu estava numa tribo, a minha esposa é testemunha disso, nós estávamos numa tribo chamada Chayauitas, lá na Amazônia peruana. Nós estávamos dentro dessa tribo e fomos fazer um culto. E aquela tribo tinha sido evangelizada. E ela tinha uma parte dela se convertido. E elas se converteram tamanha forma de verdade que as índias se reuniam e ia começar o culto. Elas ficavam mais de 2 horas com um chocalhinho na mão, que a minha esposa até ganhou um desse. E elas iam para frente e para trás e cantando, não sei cantar, mas 2 horas. Eu falei, não para, meu Deus. 2 horas fazendo o mesmo barulhinho e repetindo as mesmas palavras, e um sorriso, um desejo. E eu falava assim, eu não estou aguentando, Senhor. E minha esposa ganhou. Eu falei, tomara que ela não queira tocar, pelo amor de Deus. Vai estar lá de enfeite, graças a Deus. Mas eu falei, Deus, eu não aguento 10 minutos nisso. E Deus falou, porque você não contempla o que elas contemplam. E aqueles seres viventes dizem, santo, 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 porque os olhos deles veem uma revelação da glória que ainda nós não vemos. Por isso que Isaías, quando foi tocado e teve a revelação e viu no alto e sublime trono, ele falou, é eu, Senhor, sou eu, envia-me a mim, esse sou eu, porque agora meus olhos te veem. Essas coisas que eu tenho compartilhado até agora, é tudo que precisamos para olhar para Ele. E chegou uma hora que Josias falou, pode tirar todos esses falsos. Ei, presta atenção a algo aqui. Eu quero até trazer para o pastor, para a pastora. No decorrer do texto eu não vou ler, porque senão ficaríamos muito tempo aqui. Ele fala, e começou a tirar os falsos profetas, os falsos sacerdotes, começou a tirar alinhamento, querido. É quando você libera da tua vida pessoas que não vão te levar para perto de Deus. Surgem pessoas que vão querer sugar a tua vida. E você fala assim, eu não posso. Não, querido, libera da tua vida toda e qualquer pessoa que te leva para longe da presença de Deus. E depois ele vê um monumento. É lindo esse texto, depois leia com calma, por favor. Ele vê um monumento e ele começa a falar, que monumento é esse? E aí eles falam, esse é o túmulo daquele profeta que veio antes de ti e profetizou tudo que você está fazendo. Toda essa limpeza aí, esse profeta já limpou aqui. E ele falou assim, então esse monumento vocês mantêm. Sabe o que significa isso? Honrar aqueles que participam e te levam para mais perto de Deus. Deus é lindo, querida. Alinhamento é você ter discernimento para tirar aqueles que te afastam de perto de Deus e honrar aqueles que te aproximam do Senhor. Eu quero orar com vocês. Ficaríamos aqui a noite inteira. Mas eu quero orar com vocês.
Nada disso aconteceria se não for gerado pela palavra. Saia sueanda, basta. Espírito Santo, eu desejo ouvir a Tua voz, Senhor, neste lugar. E eu não quero, Senhor, sair daqui sem contemplar a Tua vontade plena neste lugar, Senhor. Pai, cada pessoa que está aqui, ela veio com um coração e uma expectativa diferente, Senhor. Comece a orar, querido, você. É a palavra que vai te confrontar, não é um homem. Oh, yeah. Oh, yeah. Comece a orar, querido. Fale com Ele. Enquanto essa música vai sendo uma oração cantada, você vai falando com o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, estou aqui. Rabalava xerene valabiandre ne valabalava serene. Yera na balava xerene valavana na valavara serene valavana. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu me encontro, no lugar secreto. Onde eu te encontro, Senhor. Quero ver. Ei, ei, ranabalaba xerene balabara. Ei, ranabalaba candre ne balaba se. Continue orando ao Senhor. Deixa Ele ir mostrando o teu coração. E se alancie, faça aliança com Ele. Faça uma aliança. Faça uma aliança. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Quero ver.
Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, oh, no lugar secreto. Quero ver. Tua majestade, tudo que eu mais quero é te ver. Oh, vem, 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 vem. Oh, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Oh, o real, oh, o real, que tua majestade é real, oh, mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. No lugar secreto, quero ver. Eu quero ir onde eu te encontro. Quero ver. Hey, Ranabas! Oh, Tere Balas! Hey, hey, hey! Vem, 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 vem! Oh! 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 Vem, 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 vem! É real! Oh, eu estou aqui. Eu estou aqui. Atrai o nosso coração, doce Espírito. Atrai o nosso coração. Atrai o nosso coração para esse lugar. Atrai o nosso coração para esse lugar. Sim, ras. Pastora, vem aqui. Yera na balavianda, candere ne balavalava, soera ne balavas.
São sonhos que estão no meu coração. E eu transferei ao teu coração. As pessoas não te compreenderão, como não te compreendem essas coisas. A maneira que eu falo contigo, não questione. Tem duas coisas que eu falei ao teu coração faz muito tempo. Eu reacenderei a chama do teu coração. Eu estou te levantando como uma voz procuradora. Sobre a tua mão há uma bandeira, há um estandarte. Tu entrarás primeiro, tu entrarás primeiro levando a minha presença. Eu serei a tua voz, o teu